Você já se perguntou se aquele milagre que você tanto pede em oração algum dia se tornará realidade? Você já se questionou se realmente é possível que Deus responda às suas orações de maneiras extraordinárias? Hoje, convido você a mergulhar em uma verdade poderosa. Deus concederá todos os milagres que você pedir, basta confiar plenamente em seu poder e em sua vontade. Imagine viver cada dia com a certeza de que sua bênção está a caminho, mesmo que você ainda não a veja. Esta é a essência da nossa fé, acreditar no invisível e confiar no plano divino. Então, abra o seu coração, fortaleça sua fé e prepare-se para receber os milagres que Deus preparou para você. Convido você a assistir ao vídeo até o final e quero que se comprometa a confiar no poder de Deus. Escreva nos comentários: confio no poder de Deus para conceder meus milagres, e junte-se a esta jornada de fé e esperança. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Marcos 11, versículo 24. Por isso lhes digo, creiam que já receberam tudo o que estão pedindo em oração, e assim o obterão. Deixe-me contar algo poderoso. Imagine que você está esperando algo importante, algo que você pediu a Deus com todo o seu coração. Agora pense em como se sentiria se realmente acreditasse que já recebeu, mesmo sem ver fisicamente. Isso é fé em sua essência. Uma certeza interna que não depende do que seus olhos podem enxergar. Jesus nos diz em Marcos 11, 24, que devemos crer que já recebemos o que pedimos em oração, e então o obteremos. É uma promessa, um convite para viver com uma confiança tão profunda que desafia a lógica deste mundo. Mas o que isso realmente significa? A fé antecipatória é como enxergar o nascer do sol antes que ele apareça no horizonte. Quando você tem esse tipo de fé, não precisa ver o resultado para saber que ele virá. É uma convicção que brota do mais profundo, uma certeza de que Deus já respondeu. Fé não é apenas esperar que algo aconteça, é viver como se já tivesse acontecido. Não é simples otimismo ou desejo. É saber com cada parte do seu ser que Deus está agindo, mesmo quando você não sente ou vê. Essa confiança não só transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nos transforma. Ela nos enche de uma paz que ultrapassa todo o entendimento, nos fortalece e nos dá a segurança de que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Quando você começa a visualizar suas orações respondidas, algo muda dentro de você. Você não ora mais a partir de um lugar de carência ou necessidade, mas de uma gratidão antecipada. E essa gratidão tem um poder tremendo. Agradecer a Deus por algo que você ainda não tem é um ato de fé. Quando você agradece de antemão, está declarando que confia plenamente que Ele cumprirá sua promessa. Esse tipo de fé não só move montanhas, também move seu coração em direção a um relacionamento mais íntimo com Deus. Visualizar a resposta das nossas orações não é apenas uma técnica motivacional. É uma forma de alinhar nossa mente e nosso espírito com a realidade que Deus já preparou para nós. E é que, quando realmente acreditamos, ativamos o poder de Deus em nossas vidas. Nossa fé é o canal pelo qual recebemos suas bênçãos. É como abrir uma porta pela qual seu amor, sua paz e sua provisão fluem livremente. E isso afeta como vivemos a cada dia. Quando sabemos no fundo do nosso coração que Deus ouviu nossas orações e já começou a responder, somos preenchidos com uma paz que ninguém pode tirar. Vivemos com gratidão, e essa gratidão nos faz viver de forma diferente, com uma confiança que atrai a presença de Deus em tudo o que fazemos. Mas para viver esse tipo de fé, precisamos eliminar a dúvida. A dúvida é como uma pedra no caminho das nossas orações. É o obstáculo que nos impede de receber plenamente o que Deus tem para nós. Não é fácil, eu sei.
Todos passamos por momentos de incerteza, de nos perguntar se Deus realmente ouve, se realmente cumprirá o que prometeu. Mas quando começamos a confiar, a dizer a Deus: eu creio em Ti, creio na Tua promessa, creio que já agiste, algo em nós muda. Começamos a viver com uma serenidade que desarma o medo e a dúvida. Para fortalecer essa confiança, é essencial ter um relacionamento próximo com Deus. Conhecer seu caráter, entender seu amor e sua fidelidade. Quando estamos perto dele, quando o conhecemos verdadeiramente, sabemos que ele não é alguém que esquece suas promessas. Sabemos que sua palavra é firme, que seu amor é real e que seu poder é infinito. Isso não significa que não teremos dúvidas ao longo do caminho, mas quando elas surgirem, nossa fé em seu caráter nos sustentará. E como aplicamos isso no dia a dia? Praticando a gratidão. Todos os dias, agradeça a Deus como se já tivesse recebido o que pediu. Mantenha um diário, se isso te ajudar, e escreva suas orações e suas gratidões. Cerque-se de pessoas que também caminham em fé, pessoas que te encorajem quando o caminho ficar difícil. Porque não fomos chamados para caminhar sozinhos. A comunidade é um presente de Deus para nos sustentar na fé. E, finalmente, viva como se sua oração já tivesse sido respondida. Haja, decida e avance como se a bênção já estivesse em suas mãos. Porque quando acreditamos, damos a Deus o espaço para fazer milagres, para transformar situações e corações. Talvez hoje você ainda não veja o que pediu, mas confie que Deus está agindo. Número 2. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, crendo, o receberão. Imagine que cada vez que você ora, está abrindo uma linha direta com Deus, como se estivesse se conectando com um pai que sempre está disposto a ouvir você. A Bíblia nos diz em Mateus 21, 22 que tudo o que pedirem em oração, crendo, o receberão. Mas observe essas palavras, crendo. Não se trata apenas de falar ou recitar palavras bonitas, trata-se de uma fé genuína, uma certeza de que o que você está pedindo já está a caminho. Orar com fé não é simplesmente fazer uma lista de desejos, é orar com a convicção de que Deus pode e quer responder. Isso é o que torna a oração transformadora. Muitas vezes, ao orarmos, nos pegamos presos na rotina das palavras. Dizemos frases repetidas, pedimos coisas de maneira mecânica, sem realmente acreditar que Deus vai fazer. Mas a verdadeira oração, a que move os céus, é aquela que nasce de uma fé sincera, que surge das profundezas do coração. Esse tipo de oração traz consigo uma sinceridade que Deus aprecia e uma convicção que permite que seu poder haja. Quando oramos assim, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu creio que Tu és capaz de fazer isso na minha vida e confio que farás. A promessa de Deus é clara. Tudo o que pedirem em oração, crendo, o receberão. Isso não é uma frase vazia. É uma garantia de que Deus está comprometido conosco, de que Sua palavra é fiel. Deus cumpre Suas promessas, e isso significa que podemos confiar plenamente nele. Essa promessa não é limitada, é universal. Tudo o que pedirem significa exatamente isso. Não há pedidos grandes demais, nem pequenos demais para Deus. Ele está disposto a responder quando o buscamos com fé. Mas essa fé é o fundamento de nossas orações poderosas. É a chave que abre a porta para o que precisamos. A fé não é apenas um ingrediente na oração. É o elemento que ativa as respostas. Sem fé, nossas palavras ficam no ar, sem a força necessária para mover o coração de Deus. A fé é o que faz nossas orações ganharem vida. É a certeza de que, embora ainda não vejamos o resultado, ele já está a caminho. Crer antes de receber não é apenas um ato de otimismo, mas uma demonstração de confiança no caráter de Deus, em sua capacidade e em sua disposição de responder. É dizer a Ele: Senhor, eu não preciso ver para saber que farás, porque confio em Ti.
Entretanto, a fé enfrenta muitos obstáculos. Um deles é o medo. O medo é como uma sombra que tenta apagar a luz da nossa fé. Ele nos faz questionar se Deus realmente pode fazer o que estamos pedindo, se realmente nos ouve. A dúvida também é uma ameaça constante, porque cada vez que duvidamos, enfraquecemos o poder da nossa oração. Identificar essas dúvidas e medos é fundamental, e combatê-los é nossa responsabilidade. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus e cercados por pessoas que fortalecem nossa fé, podemos superá-los. Cultivar uma vida de oração é essencial para fortalecer nossa fé. A oração não deve ser apenas um ato ocasional. Deve ser parte do nosso cotidiano, como uma conversa constante com Deus. Estabelecer um hábito de oração significa nos aproximarmos dele todos os dias, a todo momento, com uma fé que cresce e se nutre desse relacionamento contínuo. Além disso, orar com propósito é fundamental. Não se trata de lançar pedidos ao acaso, mas de sermos intencionais no que pedimos, de sermos específicos e de confiarmos plenamente que Deus está ouvindo cada palavra. Na Bíblia, encontramos exemplos que nos inspiram. A mulher com fluxo de sangue, que só precisava tocar o manto de Jesus para ser curada, não duvidou nem por um instante. Sua fé foi tão grande que ela não precisou de palavras, apenas de ação. O cego Bartimeu, que clamou com fé até que Jesus o respondeu, acreditou que Jesus podia devolver-lhe a visão, e sua fé o salvou. Esses relatos nos mostram que a fé que crê antes de ver é a fé que transforma. E há testemunhos em nossos dias também. Pessoas que viram Deus agir de maneiras milagrosas porque decidiram confiar plenamente nele. Histórias de fé que rompem toda a lógica, que desafiam toda a explicação e nos mostram que o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo hoje. Você já pensou no que Deus poderia fazer em sua vida se você orasse com uma fé tão ousada? Não importa se você sentiu que suas orações não são ouvidas. Hoje, Deus convida você a orar com fé, a crer que Ele já está trabalhando. Tire um momento e examine seu coração. Identifique esses medos, essas dúvidas e entregue-os a Deus. Ore com a convicção de que Ele pode e quer responder. Ao fazer isso, você verá que não apenas suas circunstâncias mudarão, mas também sua própria vida, porque a fé transforma primeiro nosso interior e depois o mundo ao nosso redor. Número 3. Hebreus 11. Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. A fé. Essa palavra que ouvimos tanto, mas que às vezes nos custa entender profundamente. Hebreus 11 nos diz que a fé é a garantia das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Que palavras poderosas! A fé não é um simples desejo ou uma ideia vaga de algo que gostaríamos que acontecesse. A fé é muito mais. É uma garantia, como quando você recebe um ingresso para um evento. Você sabe que aquele ingresso é a entrada, mesmo que ainda não tenha chegado ao local. É aquela certeza profunda no coração, uma convicção firme de que aquilo que esperamos está seguro nas mãos de Deus, mesmo que nossos olhos ainda não possam ver. A fé nos leva além do visível, do palpável. Ela nos faz enxergar com os olhos do Espírito, permitindo-nos caminhar na confiança de que Deus tem o controle de tudo, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor dizem o contrário. Essa é a beleza da fé. Ela nos permite viver em uma realidade espiritual que supera o que vemos no mundo físico. Quando acreditamos com essa segurança interior, nossos medos e dúvidas começam a desaparecer, porque já não estamos caminhando pelo que vemos, mas pelo que sabemos profundamente em nosso coração. A fé torna-se uma âncora em tempos difíceis. Imagine-se em uma tempestade em alto mar, onde o vento e as ondas parecem querer levá-lo de um lado para o outro. A fé é essa âncora que nos mantém firmes, que nos lembra que Deus está conosco, que não importa o quão fortes sejam as ondas, Ele não nos deixará.
A fé nos sustenta quando sentimos que estamos à beira de perder a esperança e nos dá a força para seguir em frente. Ela não apenas nos ajuda a resistir, mas também se torna um motor que nos impulsiona a agir, a tomar decisões ousadas, a avançar em nossa vida de acordo com as promessas de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. E claro, temos exemplos poderosos de fé na Bíblia, heróis que nos mostram como viver pela fé em meio a circunstâncias aparentemente impossíveis. Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia, confiando que Deus o guiaria. Moisés, que liderou o povo de Israel para fora do Egito, embora parecesse uma missão impossível. E a mulher com fluxo de sangue, que apesar de seus anos de sofrimento, teve fé para tocar no manto de Jesus, acreditando que isso seria suficiente para sua cura. Essas pessoas viveram pela fé e nos inspiram hoje a fazer o mesmo, a dar passos de confiança mesmo quando não enxergamos claramente o caminho. Mas a fé não surge do nada, ela é cultivada, fortalecida com o tempo. Para ter uma fé forte, precisamos alimentá-la com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Passar tempo em oração, meditar em suas promessas e nos cercar de uma comunidade de fé são formas de fortalecer nossa fé. Cada vez que enfrentamos uma prova, em vez de vê-la como um obstáculo, podemos enxergá-la como uma oportunidade para que nossa fé cresça, para aprendermos a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. A fé está profundamente conectada à esperança. Não podemos ter esperança sem uma fé que a sustente. A fé é como a raiz e a esperança como o fruto. Graças à fé, podemos esperar com confiança o cumprimento das promessas de Deus. Não importa quão sombrias sejam as circunstâncias. Nossa esperança permanece viva porque nossa fé está ancorada em um Deus que não falha, em um Deus que é fiel à sua palavra. E nos momentos em que sentimos que nossa fé enfraquece, lembrar das promessas de Deus nos dá força para continuar. Nossa fé não apenas nos beneficia, ela também pode inspirar aqueles ao nosso redor. Quando as pessoas veem em nós uma confiança inabalável, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz que desafia o entendimento, estamos sendo um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Por meio de nossa fé, podemos ser uma luz para os outros, lembrando-os de que não estão sozinhos e que também podem encontrar esperança no Senhor. Estar em uma comunidade de crentes fortalece ainda mais nossa fé, porque juntos nos apoiamos, nos encorajamos e lembramos uns aos outros das promessas de Deus. Hoje, convido você a refletir sobre as áreas de sua vida onde precisa de um toque de fé, onde talvez tenha perdido a esperança ou onde sente que as dúvidas são mais fortes que sua confiança. Lembre-se de que a fé é essa ponte que o leva de onde você está agora até as promessas de Deus. Não importa se você não vê o fim do caminho, porque quando você tem fé, sabe que Deus está levando você a um lugar seguro. Encorajo você a descansar nessa verdade, a se apegar a essa certeza do invisível e permitir que a fé o sustente, o impulsione e o encha de paz a cada passo do seu caminho. Número 4. Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Você já parou para pensar no que realmente significa que nada é impossível para Deus? Veja, Lucas 1, 37 nos diz de forma direta: porque para Deus nada é impossível. Quero que você leve isso ao seu coração, que realmente tire um momento para absorver essa verdade. Estamos falando de um Deus todo-poderoso, um Criador sem limites, que pode fazer tudo o que está em sua vontade. Não existe problema grande demais, nem situação complicada demais. Deus tem o controle de tudo, absolutamente tudo. Mas às vezes,
Cometemos o erro de medir Deus com nossas próprias limitações. Vemos a vida com nossos olhos humanos, encontramos barreiras, impossibilidades e pensamos que se não podemos, então Deus também não pode. Mas Deus não opera dentro das nossas regras. Ele não trabalha sob as mesmas limitações. Aquilo que parece impossível para nós é apenas uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Quantas vezes você já se sentiu preso em uma situação sem saída? E ainda assim, Deus, em seu amor e poder, pode mudar o rumo da nossa vida em um instante. A única coisa que Ele nos pede é que confiemos, que creiamos, que tenhamos fé. A fé nos dá uma nova perspectiva. Deixe-me explicar assim. Quando olhamos para as dificuldades através da fé, começamos a ver não apenas os problemas, mas o poder de Deus. A fé nos ensina a enxergar os desafios como oportunidades para que Deus haja, para que Ele faça o que só Ele pode fazer. Substituímos o desespero pela esperança, o medo pela coragem, porque em vez de focarmos no que não podemos fazer, colocamos nossos olhos no que Deus pode fazer. E acredite, isso faz toda a diferença. E isso não são apenas palavras. Existem testemunhos, histórias reais de pessoas que viram Deus agir em situações que pareciam impossíveis. Histórias de curas milagrosas, restaurações inesperadas, portas que pareciam fechadas e que Deus abriu amplamente. Pessoas que entregaram sua situação a Deus, confiaram em seu poder e viram o impossível se tornar realidade. Esses testemunhos nos lembram que o Deus da Bíblia, o Deus que realizou milagres no passado, é o mesmo hoje e continua agindo em nossas vidas. Agora, aqui está o segredo. Nossa fé é o que ativa o poder de Deus em nossa vida. O próprio Jesus disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Nossa fé, por menor que seja, é o canal que Deus usa para derramar seu poder em nossas circunstâncias. Então, convido você a crer em grande. Tenha uma fé ousada, que não se limite por dúvidas ou medos. Ouse pedir coisas grandes a Deus, confiar plenamente que Ele é capaz. Muitas vezes, não pedimos porque achamos que nossas petições são grandes demais ou porque acreditamos que não as merecemos. Mas Deus quer que nos aproximemos dele com confiança, que peçamos com um coração seguro, sabendo que Ele ouve e pode agir no impossível. Talvez você carregue algumas limitações autoimpostas, crenças que dizem que você não pode, que não é possível, que não é para você. Mas hoje eu digo, em nome de Jesus, que você se liberte desses pensamentos, substitua-os pelas verdades da palavra de Deus. Ele é capaz, e seu poder não depende das nossas limitações. Não se deixe levar pelo medo. O medo só nos paralisa e nos impede de ver o poder de Deus em ação. Em vez disso, confie. Descanse em sua onipotência. Permita que Deus mostre o que pode fazer quando você realmente entrega toda a sua confiança a Ele. Como aplicamos isso à nossa vida? Primeiro, oramos com fé. Não com dúvidas ou medo, mas com total certeza no poder de Deus. Se isso for difícil para você, peça a Deus que fortaleça sua fé. Encha-se da palavra dele, cercando-se de pessoas de fé, buscando sempre contato constante com Deus. E segundo, tome atitudes de fé. Não fique esperando sem agir. Comporte-se como se já tivesse recebido a resposta, como se Deus já tivesse agido. Porque quando acreditamos, nosso comportamento e nossas decisões começam a refletir essa confiança. Movemo-nos com segurança, avançamos porque sabemos que Deus já está trabalhando. Para fortalecer nossa fé, precisamos nos aproximar mais de Deus, conhecê-lo verdadeiramente. Quando vemos seu caráter e suas obras, nossa confiança nele se fortalece. A oração, a adoração, o estudo de sua palavra. Tudo isso nos leva a um relacionamento mais íntimo com Ele e nos permite sentir sua presença dia após dia. Hoje, quero desafiá-lo. Pense naqueles impossíveis que você tem carregado.
Entregue-os a Deus, confie que Ele pode e quer agir em sua vida. Não limite Deus com suas dúvidas, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é maior do que qualquer barreira, qualquer circunstância, qualquer problema. Hoje, ouse acreditar e viva como alguém que sabe que, com Deus, tudo é possível. Número 5. João 14, versículo 14. Se pedirem algo em meu nome, eu o farei. Quando falamos sobre o poder de orar em nome de Jesus, estamos falando de algo incrivelmente profundo. Não se trata apenas de adicionar algumas palavras no final das nossas orações. Não é uma fórmula mágica. Dizer em nome de Jesus é uma declaração de fé, uma proclamação de autoridade e uma confirmação de que estamos confiando no poder e na autoridade que só Ele possui. Em João 14, Jesus nos diz: se pedirem algo em meu nome, eu o farei. Estas não são palavras vazias. É uma promessa direta de Jesus. E se há algo certo, é que Jesus cumpre suas promessas. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e quando invocamos seu nome, estamos acessando essa autoridade. Estamos declarando que acreditamos em seu poder para agir em nossas vidas, para transformar situações e abrir caminhos onde parecia não haver nada. Pense nisso. Quando dizemos em nome de Jesus, estamos confiando no poder do Salvador, aquele que venceu a morte e o pecado. Seu nome é poderoso porque Ele é poderoso, e isso tem um efeito real em nossas orações. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Através de Jesus, temos acesso direto ao Pai. Seu nome nos abre a porta do trono da graça. Não precisamos de intermediários, não precisamos de outra coisa além de nos aproximarmos de Deus, em nome de Jesus. É um privilégio incrível porque, quando nos apresentamos diante de Deus dessa forma, somos recebidos como filhos, não como estranhos. O nome de Jesus é nossa entrada VIP ao coração de Deus, onde somos ouvidos, amados e respondidos. Mas o que realmente significa pedir em seu nome? Como já mencionei, não é apenas uma frase que adicionamos sem pensar. Pedir em nome de Jesus é estar alinhado com sua vontade. É entender que, ao orarmos em seu nome, estamos buscando o que Ele deseja para nós, e não apenas nossos próprios desejos. Implica ter um relacionamento íntimo com Jesus, conhecer seu caráter e saber o que Ele quer. Não podemos orar em seu nome e pedir algo que sabemos estar fora de seu propósito. Orar em nome de Jesus significa que estamos em sintonia com seu coração, que nossos pedidos refletem seu amor, sua compaixão e seu propósito em nossas vidas. E a promessa é que quando oramos assim, Ele responderá. Jesus nos garante que fará isso. Ele não promete responder qualquer coisa que pedirmos de forma caprichosa, mas promete que quando oramos em seu nome, confiando em sua vontade e em seu poder, Ele está lá, pronto para agir. Nossa confiança em sua fidelidade é a chave, porque ao sabermos que Ele cumprirá, oramos com uma segurança que vai além das circunstâncias. Para que nossas orações sejam eficazes, precisamos estar alinhados com sua vontade e viver uma vida de fé e obediência. Não se trata de sermos perfeitos, mas de termos um coração disposto, de querer seguir seus caminhos e ouvir sua voz. A obediência fortalece nossa fé e nosso relacionamento com Ele. Quando vivemos buscando sua vontade, nossas orações fluem com mais confiança, porque sabemos que estamos pedindo algo que agrada ao seu coração. Um relacionamento profundo com Jesus é fundamental para isso. Conhecer seu caráter, aprender sobre sua vida e suas palavras e passar tempo em oração e adoração nos ajuda a compreender sua vontade. A amizade com Deus não se constrói do dia para a noite. É uma caminhada diária, uma aproximação constante. Quanto mais o conhecemos, mais entendemos o que significa orar em seu nome e o que Ele quer para nós. Orar em nome de Jesus se torna algo que fazemos em nossa vida cotidiana. Toda vez que oramos, podemos lembrar de seu poder, seu amor e sua promessa.
Há exemplos na Bíblia que mostram o poder do nome de Jesus em ação. Os apóstolos oraram em nome de Jesus e viram milagres, curas e libertações. A igreja primitiva cresceu porque entendiam o poder desse nome e confiavam que Deus cumpriria suas promessas. Mesmo hoje, existem pessoas que viram respostas impressionantes ao orarem em nome de Jesus. Histórias de pessoas que enfrentavam situações impossíveis, que clamaram em seu nome e foram respondidas de maneira poderosa. Isso continua acontecendo porque Jesus não mudou. Ele continua o mesmo e seu nome continua poderoso. Por isso hoje quero encorajá-lo a orar com essa confiança. Não importa o quão grande ou pequeno seja o seu problema, aproxime-se de Deus em nome de Jesus, confiando que Ele ouve, que Ele pode e que Ele quer responder. Existe algo na sua vida que você precisa entregar em seu nome? Alguma área em que você precisa da intervenção dEle? Não hesite em pedir, sabendo que ao pedir em nome de Jesus, você tem a autoridade e o amor daquele que pode fazer o impossível. Número 6. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus nos deixa em Mateus 7 uma fórmula simples, mas poderosa. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mas o que realmente significa esse convite? Jesus não está sugerindo que simplesmente desejemos as coisas. Ele está nos chamando a agir, a sermos proativos em nosso relacionamento com Deus. Ele quer que nossa oração seja um diálogo vivo e persistente, uma interação contínua em que confiamos, agimos e esperamos por sua resposta. Não é uma oração passiva, é uma oração que se move, que avança, que não desiste. Há uma promessa de resposta nestas palavras de Jesus. Ele nos garante que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É uma garantia de que nossas orações não são em vão. Deus ouve, e quando agimos com fé e perseverança, Ele responde. Mas veja, este processo de pedir, buscar e bater é um ato de fé, de confiança. Ele nos diz que, embora a resposta nem sempre chegue imediatamente, podemos confiar que Deus está atento, que Ele vê nossa perseverança e age em seu tempo perfeito. Agora, o ato de pedir é o primeiro passo. Quando pedimos a Deus, precisamos ser claros, honestos. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com um pedido vago ou sem saber realmente o que queremos? Deus quer que expressemos nossos desejos e necessidades com sinceridade. Não se trata de pedir por pedir, mas de abrir nosso coração diante dele. E aqui entra a fé, porque quando pedimos, devemos acreditar que Deus tem o poder para nos dar o que estamos pedindo. Não é apenas pedir, mas pedir com a certeza de que Ele pode fazê-lo, de que Ele quer nos abençoar. Depois vem o ato de buscar. Isso vai além de pedir coisas específicas. Trata-se de buscar sua vontade em nossa vida. Não pedimos apenas por uma solução, mas buscamos entender o que Deus quer fazer em meio à nossa situação. Às vezes, estamos focados no que achamos que precisamos, mas Deus tem uma perspectiva muito maior. E ao buscar sua vontade, abrimos a porta para que Ele nos guie ao seu propósito. Buscar exige perseverança, porque nem sempre encontramos imediatamente. É aquela atitude constante de dizer a Deus: guia-me, quero saber o que tens para mim, mostra-me o teu caminho. E por fim, vem o ato de bater. Bater implica insistir, tocar aquela porta até que ela se abra. Às vezes, bater em nossa oração significa voltar repetidamente sem desanimar. É lembrar que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Ele nos convida a não desistir, a confiar que, embora as coisas demorem, Ele abrirá a porta no momento certo. Há exemplos na Bíblia de pessoas que persistiram em oração e receberam bênçãos. Pense em Ana, que orou por anos para ter um filho, e Deus finalmente respondeu com Samuel. A perseverança na oração
não apenas nos leva a receber a resposta, mas também fortalece nosso relacionamento com Deus e nos torna mais fortes. A persistência é essencial na oração. Há momentos em que podemos sentir que nossas palavras estão caindo no vazio, mas Jesus nos encoraja a não desistir. A persistência mostra que nossa fé vai além das circunstâncias, que acreditamos em Deus, mesmo que não vejamos o resultado imediatamente. Essa resistência ao desespero nos torna mais fortes, e cada vez que oramos com fé, nossa confiança em Deus cresce. Tornamo-nos pessoas que, apesar dos desafios, mantêm viva a esperança. Além disso, precisamos combinar nossa oração com ação. Às vezes esperamos que Deus faça tudo, mas Ele nos convida a agir com fé. Se você está orando por um emprego, envie seu currículo, prepare-se para entrevistas, haja como alguém que já recebeu. A oração e a ação andam de mãos dadas. Nossa fé se mostra nos passos que damos. E sim, o tempo de Deus pode ser diferente do nosso. Às vezes Ele demora porque está preparando algo melhor. Talvez a resposta venha de uma forma que não esperávamos, mas sempre será para o nosso bem. Essa fórmula de pedir, buscar e bater tem um impacto profundo em nossa vida cotidiana. À medida que aplicamos essa prática, nosso relacionamento com Deus se aprofunda, nossa fé se fortalece e desenvolvemos uma confiança que nos sustenta. Tornamo-nos pessoas que não apenas oram, mas vivem em uma atitude constante de expectativa, esperando ver Deus em ação. E esse testemunho inspira aqueles ao nosso redor. Quando outros veem nossa fé e nossa persistência, percebem que o poder de Deus é real e que eles também podem confiar nele. Hoje, convido você a dar esses passos com convicção. Peça com clareza e fé, busque ativamente a vontade de Deus e bata, persevere até ver sua resposta. Deus prometeu que aquele que pede será dado, e aquele que bate a porta será aberta. Não há dúvida, ele responderá. Número 7. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus nos diz em Jeremias, porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Que promessa poderosa! Ele não está apenas nos dizendo que tem um plano, mas que esse plano é bom, cheio de bem-estar e não de calamidade. Às vezes, em meio às nossas lutas diárias, é difícil lembrar dessa verdade, não é? Sentimos como se estivéssemos à deriva, como se tudo ao nosso redor fosse caos. Mas aqui está Deus, nos lembrando que, mesmo quando não vemos o quadro completo, Ele vê. Seus planos para nós são bons, cheios de esperança. Deus tem uma intenção clara e positiva para nossas vidas. Seus planos não são projetados para nos esmagar ou nos deixar sem rumo, mas para nos edificar. Ele nos chama a confiar que mesmo quando o caminho se torna difícil, Ele está construindo algo maior, algo que talvez agora não possamos compreender. Deus não promete que não enfrentaremos dificuldades, mas garante que essas dificuldades têm um propósito que vai além da dor. Mesmo em tempos de provação, Deus continua trabalhando em nosso crescimento e amadurecimento, moldando-nos para algo melhor. Você já parou para pensar no que significa um futuro cheio de esperança? Deus está nos dizendo que tem um plano de longo prazo, algo que vai além dos problemas momentâneos. Essa visão de futuro nos dá uma âncora, algo em que podemos nos firmar quando a vida parece dar voltas inesperadas. Saber que Deus planejou um futuro promissor nos motiva a continuar, a não desistir. Porque mesmo nos momentos mais sombrios, temos a certeza de que há algo bom esperando no horizonte, algo que Deus preparou com amor. Além disso, Deus nos dá esperança. Essa esperança nele é como uma luz na escuridão. Ela nos sustenta em tempos de incerteza e nos lembra que, não importa o que enfrentemos, sempre há uma razão para acreditar que as coisas podem melhorar. Ter esperança em Deus não é apenas um otimismo vazio.
é uma confiança sólida em suas promessas, em seu caráter. Quando confiamos nas promessas de Deus, desenvolvemos uma fé que nada nem ninguém pode destruir. Para viver de acordo com esses planos de bem-estar, precisamos aprender a nos entregar completamente a Deus. Abrir mão do controle não é fácil, certo? Queremos saber cada detalhe, cada passo do plano. Mas confiar em Deus significa aceitar que Ele está no controle e que sua perspectiva é muito maior do que a nossa. Ao nos entregarmos, estamos dizendo: Deus, mesmo sem entender, confio que Tu sabes o que fazes. Essa fé nos liberta do peso de ter todas as respostas e nos permite descansar em Sua sabedoria. E então vem o tempo de Deus. O tempo dele é perfeito, embora muitas vezes nos pareça que está demorando ou que já é tarde demais. Mas Deus nunca se adianta nem chega atrasado. O tempo dele faz parte do plano, e tudo o que acontece ocorre no momento certo. Compreender isso nos ajuda a viver com paciência, a aceitar que até mesmo a espera tem um propósito. E quando permitimos que Deus haja à sua maneira e no seu tempo, vemos como suas bênçãos chegam de formas que superam nossas expectativas. Viver sob os planos de Deus também significa viver com propósito. Ele tem um motivo para cada um de nós. Ele nos criou com dons, habilidades e um propósito único. Através da oração e da meditação na sua palavra, podemos descobrir esse propósito e nos alinhar com o que ele tem para nós. Essa vida com propósito nos impulsiona a tomar decisões que refletem o seu amor, a buscar oportunidades em que possamos ser uma bênção para os outros. É como um motor interno que nos empurra para frente, sabendo que estamos aqui para algo muito maior do que nossos próprios desejos. Às vezes, enfrentamos ansiedade e medo ao pensar no futuro, mas essa promessa de Jeremias 29:11 nos dá uma paz que vai além da lógica. Quando sabemos que Deus está agindo para o nosso bem, podemos deixar de lado a ansiedade. Claro, pode ser difícil, especialmente quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. Mas quando fixamos nosso olhar em Deus, nossa perspectiva muda. Deixamos de nos concentrar nos problemas e focamos em sua fidelidade. Uma maneira prática de fortalecer nossa confiança nesses planos de bem-estar é meditar nas promessas de Deus. Pegar versículos como este e repeti-los, escrevê-los, lembrá-los sempre que a dúvida ou o medo aparecerem. Além disso, podemos nos inspirar em histórias de pessoas que viram Deus cumprir suas promessas em suas vidas. Quando ouvimos como outros passaram por provações e saíram fortalecidos, percebemos que o mesmo pode acontecer conosco. Deus te diz hoje que você tem um futuro e uma esperança nele. Não importa o quão incerto pareça o presente, ele já traçou o caminho, seu plano é bom e seu amor é perfeito. Hoje, te convido a confiar, a deixar de lado as dúvidas e a abraçar essa promessa com todo o coração. Número 8. Isaías 41, versículo 10. Não temas a presença fortalecedora de Deus. Deus nos diz em Isaías: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha destra vitoriosa. Pense nisso por um momento. Não temas. Quantas vezes ouvimos essas palavras e quantas vezes deixamos que o medo nos domine? Deus não nos pede para simplesmente ignorar nossos medos. Ele nos diz para não temermos, porque Ele está conosco. Ele nos garante a sua presença. E com Ele ao nosso lado, não há razão para que o medo ou o desânimo nos controlem. A promessa de Deus é clara. Ele está contigo. Não importa a situação em que você se encontre, por mais sombria ou difícil que pareça, Ele não te abandona. E essa é uma segurança imensa, porque saber que não estamos sozinhos em nossas lutas muda a nossa perspectiva. Às vezes, a vida pode parecer uma montanha impossível de escalar. Mas Deus está ao nosso lado, e Ele mesmo nos diz que podemos deixar o medo e o desânimo para trás, porque Sua presença está ali, constante, firme.
Isso não traz paz ao seu coração. Saber que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Deus também promete nos fortalecer. Ele sabe que há momentos em que nossas forças se esgotam, em que sentimos que não conseguimos dar mais um passo. E é exatamente nesses momentos que Deus nos diz: eu te fortalecerei. Essa força não é apenas física, é emocional, espiritual, completa. Ele nos dá poder para enfrentar os desafios que parecem insuperáveis, os momentos em que acreditamos que não podemos continuar. E o mais bonito dessa promessa é que ela não depende de nós. Não se trata da nossa capacidade, mas do poder dele agindo em nossa vida. Deus não apenas está presente, ele é o nosso sustento, a nossa ajuda constante. Mas há algo mais. Deus não apenas promete nos ajudar, ele nos sustenta com sua destra vitoriosa. Essa expressão tem um peso incrível. A destra representa poder e autoridade. Ele está nos dizendo que sua mão poderosa está sobre nós, nos guiando e protegendo. E sua destra é vitoriosa. Isso significa que quando Deus luta nossas batalhas, a vitória é certa. Não há situação difícil demais, nenhum obstáculo grande demais. O poder dele é suficiente para nos levar por qualquer tempestade e nos dar a vitória. Viver sem medo, é claro, não significa que nunca sentiremos temor, mas sim que aprendemos a deixá-lo ir e substituí-lo pela fé. A fé é a ferramenta que Deus nos dá para combater o medo. Porque o medo é uma reação humana, é verdade, mas Deus nos convida a confiar nele, a lembrar que o amor perfeito dele lança fora o medo. Quando estamos próximos de Deus, quando conversamos com ele e meditamos na sua palavra, fortalecemos nossa fé e enfraquecemos o medo. É um processo diário, um aprendizado constante, mas vale a pena. Essa promessa de Deus também nos dá a capacidade de desenvolver resiliência. Cada vez que enfrentamos um desafio, cada vez que sentimos a força dele em meio à nossa fraqueza, nossa fé se torna mais forte. Aprendemos a confiar mais nele, a depender da sua ajuda, a descansar em sua promessa. Deus não nos abandona no momento da dificuldade. Pelo contrário, é ali que sua presença se torna ainda mais real. E isso nos aproxima dele, nos dá uma relação mais profunda e uma confiança que vai além das circunstâncias. Quando realmente confiamos na presença fortalecedora de Deus, nossas decisões e ações mudam. Em vez de agir com medo, agimos com coragem. Damos passos de fé, avançamos sabendo que Deus nos apoia. Tornamo-nos pessoas que não se deixam paralisar pelas preocupações do futuro ou pelas dificuldades do presente. Porque sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que Deus nos sustenta e que seu poder nos acompanha em cada passo. Na prática, isso significa nos aproximar de Deus em oração todos os dias, pedindo que Ele nos fortaleça e nos ajude a confiar em sua promessa. É um lembrete constante de que precisamos da sua ajuda para viver sem medo. Podemos começar cada dia dizendo: Deus, sei que hoje estarás comigo, dá-me a força de que preciso e guia-me. E ao final do dia, agradecê-lo por cada momento em que sua mão esteve ali, nos sustentando. Então, quando o medo tentar te fazer recuar, lembre-se desta promessa: Deus está contigo. Você não precisa enfrentá-lo sozinho. Ele te fortalecerá, te ajudará e te sustentará com sua destra vitoriosa. Sua presença é sua âncora, seu poder é sua força e sua promessa é sua paz. Número 9. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se e confie, entregue seu caminho a Deus. Deleite-se no Senhor. Que palavras tão poderosas nos oferece o Salmo 37 ao dizer: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Às vezes, nos preocupamos tanto com os desejos do nosso coração, com aquelas metas e sonhos que queremos alcançar, que esquecemos o verdadeiro segredo da satisfação: desfrutar plenamente de Deus.
Quando Deus nos chama a nos deleitar nele, Ele nos convida a encontrar alegria, paz e propósito em nosso relacionamento com Ele, antes de buscarmos qualquer outra coisa externa. Deleitar-se no Senhor não é apenas uma sugestão, é uma promessa. Quando colocamos Deus no centro da nossa alegria, quando desfrutamos da sua presença e do seu amor, nossos desejos começam a se transformar. Deixamos de desejar coisas superficiais, de nos preocupar com o que é imediato, e em vez disso, nosso coração começa a se alinhar com os planos de Deus. É como se nosso ser inteiro se ajustasse ao propósito divino, e de repente, esses desejos passam a refletir a vontade dele. Então a verdadeira satisfação não vem do que alcançamos, mas da certeza de que estamos caminhando com ele, sabendo que nossa vida tem um sentido maior. E depois o Salmo diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Isso é tão libertador. Você não precisa carregar sozinho o peso de suas preocupações. Deus nos convida a colocar nossas vidas em suas mãos, a entregar cada parte do nosso caminho, nossas decisões, nossos medos, nossos sonhos. Entregar o caminho ao Senhor é uma declaração de confiança, é dizer a Deus: tu sabes o que é melhor para mim. Essa entrega não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é a maneira como demonstramos nossa fé. Quando confiamos verdadeiramente nele, podemos descansar sabendo que ele está no controle. Não precisamos mais carregar o fardo. Deus o toma por nós. E sabe o que acontece quando confiamos nele? Deus age. Ele move as peças de maneira perfeita, no tempo e na forma que ele determina. Mas há algo importante: quando Deus age, ele o faz de acordo com a sua vontade, e nem sempre como nós imaginamos. Às vezes, a resposta dele pode ser diferente do que pedimos, mas será sempre o melhor para nós. O plano de Deus é maior, sua visão é mais ampla. Ele não vê apenas o momento presente, mas também o futuro que ele preparou para nós. Isso nos dá a segurança de que, mesmo quando não entendemos tudo, estamos nas melhores mãos. Os desejos que Deus concede são aqueles que estão em harmonia com a sua vontade. Às vezes, pedimos coisas que naquele momento achamos necessárias, mas que na realidade não são. Deus, em sua sabedoria e amor, nos dá o que precisamos, não apenas o que queremos. No fim, a verdadeira paz vem de entender que Ele sabe o que é melhor para nós. E quando aprendemos a confiar no plano de Deus, experimentamos uma alegria e uma satisfação que nada neste mundo pode nos dar. Viver assim, deleitando-se no Senhor e entregando o caminho a Ele, nos permite viver com propósito. Ele nos guia a estabelecer metas e tomar decisões que refletem seu amor e direção. Não se trata apenas do que desejamos alcançar, mas de como nossa vida pode ser uma expressão do amor e do plano perfeito de Deus. Esse estilo de vida transforma nossas metas, nossos relacionamentos e nossa maneira de enxergar o mundo. Tudo ganha um novo significado quando sabemos que estamos caminhando de mãos dadas com Deus. A confiança em Deus também nos permite enfrentar os obstáculos com uma força que não vem de nós, mas dele. Ajuda-nos a lembrar que mesmo diante das dificuldades, não estamos sozinhos. Mesmo nos momentos de incerteza, podemos nos agarrar à promessa de que ele agirá. Não importa quão complicado pareça o caminho, Deus sempre tem um plano. E enquanto caminhamos ao lado dele, nossa fé se fortalece, nossa esperança cresce e nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Por fim, lembre-se de que deleitar-se em Deus não é algo que acontece da noite para o dia. É um relacionamento que se cultiva, um processo de crescimento espiritual. Dedique tempo para estar na presença dele, para orar, para ler sua palavra e para buscar seu rosto. Porque quanto mais nos aproximamos dele, mais entendemos seu coração. Mais nossos desejos se transformam e se alinham com os dele. Hoje, convido você a se deleitar no Senhor, a encontrar alegria na presença dele e a confiar que ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Entregue seu caminho a ele
Coloque tudo em suas mãos e confie que Ele agirá no tempo perfeito. Número 10. Êxodo 14, versículo 14. Apenas fiquem quietos, confiança na defesa divina. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem quietos. Essas palavras em Êxodo nos revelam uma promessa incrível. Não precisamos lutar sozinhos. Quando estamos no meio de batalhas, aqueles momentos em que sentimos que não há saída, Deus nos assegura que Ele mesmo cuidará de tudo. Você consegue imaginar o alívio que isso deve trazer? Deus, o Criador de tudo, o Rei soberano, promete lutar por nós. Não existe batalha grande demais, nem inimigo que Ele não possa vencer. Ele assume o nosso lugar, nos protege e nos defende. Muitas vezes, queremos resolver tudo por conta própria. Sentimos que somos responsáveis por cada detalhe, como se tudo dependesse apenas de nós. Mas Deus nos convida a abrir mão do controle, a entregar nossas preocupações e deixar que Ele haja. Confiar na ação de Deus significa acreditar que Ele intervirá no momento certo, de forma perfeita. É saber que Ele está no controle absoluto das nossas circunstâncias e que mesmo quando as coisas parecem difíceis, Ele está trabalhando a nosso favor. Deus nos chama a descansar nele, a permitir que Ele cuide do que não podemos mudar. Mas veja bem, ficar quieto não significa simplesmente não fazer nada. É um ato de confiança, uma declaração de fé. É dizer a Deus: confio em Ti e no Teu poder. Essa quietude é uma forma de rendição, de colocar tudo nas mãos dele. Não significa que nos tornamos passivos ou indiferentes. Significa que nossa confiança está totalmente em Deus e não em nossas próprias forças. É descansar em paz, sabendo que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. É o tipo de confiança que traz uma paz que supera qualquer preocupação. Quando permitimos que Deus lute nossas batalhas, eliminamos a ansiedade e o estresse que vem de tentar controlar tudo. Às vezes, o peso das nossas lutas se torna esmagador. Sentimos que estamos exaustos porque estamos tentando carregar algo que não nos pertence. Mas Deus nos dá este convite: deixe nas minhas mãos, eu lutarei por você. E nesse momento, podemos nos libertar do medo, da pressão e do estresse. Em vez de tentar resolver tudo sozinhos, descansamos na promessa de que Deus tem um plano e que o plano dele é perfeito. Essa quietude também é uma demonstração de obediência. Deus nos pede que confiemos nele, que não hajamos por impulso, que não assumamos o controle em excesso. Nossa tendência humana é querer resolver tudo rapidamente, mas Deus nos ensina a esperar no tempo dele, a não nos apressarmos. Obedecer ao convite de Deus para confiar é uma demonstração de humildade e fé. É reconhecer que, mesmo sem termos todas as respostas, Ele as tem. E nessa espera, Deus molda nosso caráter, nos fortalece e nos ensina a depender completamente dele. No entanto, ficar quieto não significa cruzar os braços sem fazer nada. É uma fé ativa, uma atitude de confiança, enquanto esperamos que Deus haja. Podemos continuar avançando na vida, tomando decisões, mas sempre com paz e segurança, sabendo que Deus está ao nosso lado, lutando a nosso favor. Essa fé ativa nos dá uma postura positiva, uma certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos de Deus. Para confiar em Deus dessa forma, precisamos reconhecer nossas limitações. Existem coisas que não podemos controlar e aceitar isso nos liberta. Delegar nossas preocupações a Deus em oração é uma maneira de dizer: Senhor, não consigo lidar com isso, mas sei que Tu podes. Deus está sempre trabalhando a nosso favor, mesmo quando não vemos ou não entendemos. Ele nos convida a soltar os fardos, a não tentar controlar cada detalhe da nossa vida, e isso exige coragem. Lembrar das promessas de Deus fortalece nossa fé. A Bíblia está cheia de versículos que nos lembram do poder dele, do amor dele e da sua promessa de proteção. Quando meditamos nessas palavras, nossa confiança se renova.
Quando oramos e nos cercamos de pessoas de fé, nossa segurança em Deus cresce. A fé não é apenas esperar, é esperar com paz interior, com a certeza de que Deus está no controle. Então, o que aconteceria se, em vez de tentar controlar cada detalhe, você descansasse na promessa de que Deus lutará por você? Imagine o alívio, a paz, o descanso. Podemos enfrentar as crises de forma diferente quando confiamos que Deus intervirá. E no meio de qualquer dificuldade, podemos buscar conselhos espirituais, apoio na comunidade de fé, sabendo que em cada batalha, Deus já está lutando por nós. Hoje, se você sente que está no meio de uma batalha impossível, lembre-se desta promessa. O Senhor lutará por vocês, apenas fiquem quietos. Deus não pede que você lute sozinho. Ele pede que você confie nele. Então, entregue o peso nas mãos dele, confie na defesa divina e experimente a paz que só ele pode dar. Número 11. Romanos 8, versículo 28. A certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em Romanos, Deus nos dá uma das promessas mais reconfortantes de toda a Bíblia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Estas palavras nos asseguram que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando em nossa vida, agindo em cada detalhe para o nosso benefício. Mas veja bem, essa promessa não significa que tudo será fácil ou que sempre veremos o bem de imediato. Ela nos convida a confiar que, mesmo que o cenário não faça sentido agora, Deus está no controle. Ele está orquestrando cada evento, até mesmo aqueles que parecem contradizer o que sonhávamos ou esperávamos. Deus tem o controle absoluto. Ele não é apenas um espectador de nossas vidas, mas o grande orquestrador divino que trabalha cada coisa a nosso favor. Cada momento, cada experiência, seja de alegria ou de dor, tem um lugar em seu plano perfeito. E embora na nossa perspectiva pareça que certas coisas não fazem sentido, Deus vê o quadro completo. É como se nossa vida fosse um grande quebra-cabeça. Enquanto vemos apenas peças individuais, Deus tem a visão da imagem inteira. Ele sabe como cada peça se encaixa e como contribuirá para o bem maior que ele planejou. Essa promessa, no entanto, é específica para aqueles que amam a Deus. O amor que temos por Deus é o fundamento sobre o qual essa garantia é construída. É nessa relação íntima e próxima com Ele que encontramos consolo e esperança. Deus não apenas nos chama a amá-lo, mas também nos lembra que fomos chamados por Ele, que nosso caminho tem um propósito divino. Não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano, embora às vezes incompreensível, é projetado para o nosso bem. O bem que Deus promete nem sempre é o que imaginamos. Às vezes, em meio às provações, é difícil enxergar como aquela dor ou desafio pode ser para o nosso bem. Mas o propósito de Deus vai além do bem-estar imediato. Seu objetivo é nos transformar, nos moldar e nos fortalecer na fé e no caráter. Ele utiliza cada dificuldade para nos ajudar a crescer, para nos preparar para o futuro que Ele já planejou. O que hoje parece uma perda ou um desafio insuperável, amanhã se transforma em uma lição, em uma ferramenta que nos permite enfrentar novas situações com mais resiliência e confiança nele. Aceitar que Deus está trabalhando em tudo o que nos acontece exige uma resignação ativa. Não se trata de uma resignação passiva, mas de aceitar que existem coisas que fogem ao nosso controle e que precisamos confiar no plano dele. Essa atitude nos permite viver com gratidão, mesmo em tempos difíceis. Ajuda-nos a lembrar que, embora o bem de Deus nem sempre seja evidente de imediato, Ele está agindo. Paciência e perseverança tornam-se fundamentais. Aprendemos a esperar com fé, sabendo que suas promessas se cumprirão no tempo dele, não no nosso. Além disso, Deus transforma nossas provas em crescimento e utiliza a dor para nos aproximar mais dele.
As dificuldades não são castigos, mas ferramentas. São momentos em que Deus nos molda, nos fortalece e nos lembra de que dependemos dele. A resiliência espiritual não é apenas suportar a dor, mas crescer através dela. É aprender a ver os desafios como oportunidades para desenvolver uma fé mais profunda e um relacionamento mais próximo com Deus. Se olharmos para as Escrituras, veremos que essa promessa de Deus agir para o bem se repete em muitas histórias. José, vendido pelos irmãos, preso injustamente e separado de sua família, nunca perdeu a fé de que Deus estava com ele. No final, Deus o elevou e o usou para salvar sua família e muitos outros. Também temos Jó, que em meio ao sofrimento mais profundo, permaneceu fiel, confiando na justiça de Deus. Essas histórias nos mostram que, embora o processo seja doloroso, o resultado final é para o nosso bem e o bem daqueles ao nosso redor. Deus continua trabalhando em nossas vidas hoje e podemos ver sua intervenção em histórias contemporâneas de pessoas que enfrentaram situações difíceis e encontraram o bem em meio à tempestade. A promessa de Romanos não é apenas palavras bonitas, mas uma realidade que você pode experimentar. Então, quando a vida se tornar incerta, quando você enfrentar momentos de angústia, lembre-se dessa promessa. Deus está agindo. Ele está usando cada situação para um propósito maior. Embora você não veja agora, um dia olhará para trás e entenderá que tudo fez sentido, que cada passo, cada lágrima, cada desafio fez parte do plano perfeito dele para a sua vida. Então, como sua perspectiva muda ao saber que tudo tem um propósito divino? Da próxima vez que você enfrentar uma situação difícil, confie que Deus está trabalhando para o seu bem. Mantenha a esperança, mantenha a fé. Deus está com você em cada passo, e o que hoje não faz sentido, amanhã será uma bênção. Número 12, Mateus 17, versículo 20. Eu lhes asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Você sabia que não precisa de uma fé gigantesca para ver grandes milagres em sua vida? Jesus nos diz em Mateus que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Imagine isso, uma sementinha minúscula, mas cheia de vida e potencial. Jesus não está falando sobre quantidade, mas sobre qualidade e convicção. A fé, mesmo quando parece pequena, pode liberar o poder de Deus de uma forma que vai muito além do que podemos imaginar. Pense nisso por um momento. Um grão de mostarda é pequeno, quase insignificante à primeira vista, mas tem o poder de crescer e se transformar em algo muito maior do que poderíamos imaginar ao olhá-lo. Assim é a fé. Não precisa ser enorme, só precisa ser genuína. Uma fé autêntica, por menor que seja, tem um poder imenso. E quando a colocamos em ação, quando realmente acreditamos no poder de Deus e em suas promessas, começamos a ver mudanças. A fé ativa o poder de Deus em nossa vida. Não é apenas um sentimento, é uma força que transforma o que parece impossível em realidade. Com essa fé, podemos enfrentar qualquer obstáculo, até mesmo aqueles que parecem imensos, como montanhas. Todos nós temos essas montanhas em nossas vidas, não é? Problemas que parecem intransponíveis, situações que parecem impossíveis de resolver. E é aqui que a fé entra em ação. A fé nos permite enxergar além do que nossa lógica nos mostra. Ela nos dá o poder de desafiar essas limitações, de acreditar em soluções que estão além da nossa compreensão. Ela nos impulsiona a ver possibilidades onde outros veem obstáculos. E essa fé autêntica não apenas nos inspira a sonhar, ela também nos dá coragem para agir. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que alcançaram milagres por meio de sua fé. Temos o centurião que se aproximou de Jesus e pediu a cura de seu servo. Jesus ficou admirado com a fé dele, porque o centurião não pediu provas, apenas acreditou no poder de sua palavra.
E o que dizer do cego que foi curado porque acreditou no toque curador de Jesus? Esses exemplos não são apenas histórias antigas, são lições vivas que mostram que quando nossa fé é genuína, as coisas acontecem. Mas como cultivamos essa fé poderosa? A fé não cresce do nada, ela precisa ser alimentada e fortalecida. Podemos fazer isso por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de lembrar de suas promessas. Quando nos aproximamos de Deus em oração e pedimos que Ele fortaleça nossa fé, estamos cultivando essa sementinha de mostarda. E também é importante nos cercarmos de pessoas que apoiem nossa fé, que nos inspirem, que nos encorajem a confiar. Porque sejamos honestos, às vezes a vida traz momentos difíceis e nesses momentos precisamos lembrar que Deus está conosco, que não estamos sozinhos. A persistência na fé é outro aspecto essencial. Às vezes, os milagres não acontecem imediatamente. Podemos orar, podemos pedir e ainda assim não ver resultados instantâneos. Mas é aí que nossa fé é testada. A fé genuína não depende de resultados imediatos. É aquela confiança inabalável de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Essa persistência nos leva a confiar mais, a esperar com esperança. E enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós, moldando-nos, fortalecendo nossa fé para as próximas montanhas que enfrentaremos. É verdade que às vezes surgem obstáculos à nossa fé, como dúvidas e medos. Todos os temos, mas a chave é reconhecê-los e não permitir que assumam o controle. Quando sentimos dúvidas, devemos levá-las a Deus, pedir que Ele fortaleça nossa fé e lembrar que seu poder é maior do que qualquer temor. Também podemos nos afastar de influências que enfraquecem nossa confiança e, em vez disso, nos cercar de uma comunidade que nos anime e sustente em nossa fé. A fé precisa ser alimentada para permanecer forte. Então, como aplicamos essa fé em nossa vida diária? Não se trata apenas de grandes momentos de necessidade. A fé se constrói no cotidiano. Podemos começar com pequenos atos de fé todos os dias, tomar decisões sabendo que Deus está no controle, agir com confiança em suas promessas. E algo muito poderoso é visualizar os resultados, imaginar em nossa mente aquela montanha sendo movida, ver como nossos pedidos serão atendidos. Porque quando visualizamos, reforçamos nossa fé, e Deus responde a essa fé genuína e ativa. Hoje pergunto a você, quais montanhas você precisa mover em sua vida? O que seria diferente se você acreditasse, sem sombra de dúvida, que nada é impossível para Deus? Na próxima vez que enfrentar uma situação difícil, lembre-se de que sua fé, mesmo tão pequena quanto um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas. E essa fé, quando colocada em ação, abre as portas para que Deus haja. Não se preocupe com o tamanho da sua fé, preocupe-se com sua autenticidade. Com uma fé pequena, mas genuína, você pode superar o impossível. Número 13, Salmo 46, versículo 10. O convite para ficar em silêncio e reconhecer a grandeza de Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. O que Deus está nos dizendo neste poderoso versículo do Salmo 46? Ele nos convida a parar, a fazer uma pausa em todo o barulho externo e permitir que sua presença preencha nosso ser. Muitas vezes, vivemos tão ocupados, tão focados em nossos problemas, que esquecemos quem está realmente no controle. Deus nos pede que paremos, que deixemos de lutar por um momento e simplesmente contemplemos sua grandeza. Esse silêncio não é apenas físico, mas também mental e espiritual. É um chamado para confiar plenamente em sua autoridade. Quando Deus nos pede que reconheçamos que Ele é Deus, Ele está nos lembrando de sua soberania. Ele nos convida a refletir e lembrar que Ele é o Criador, o sustentador, aquele que guia e protege nossas vidas. É um lembrete de que não precisamos carregar o peso sozinhos. Ele é exaltado em toda a terra. Seu nome é conhecido em todos os cantos.
e todas as criaturas o adoram. Reconhecer sua grandeza nos coloca em uma posição de humildade, onde aceitamos que não somos nós quem controlamos tudo, mas que é Deus quem nos guia. A adoração e o reconhecimento de Deus são essenciais. Ao reconhecer sua grandeza, algo muda dentro de nós. Colocamo-nos em uma postura de reverência, de admiração, de verdadeira adoração. É um ato que não apenas honra a Deus, mas também transforma nosso interior. Isso nos permite ver as coisas de outra perspectiva, uma perspectiva onde Deus está no centro de nossas vidas e nós no plano dele. Essa adoração, essa reverência, fortalece nosso relacionamento com ele. Nos aproxima, nos faz sentir sua presença e nos alinha com seu propósito para nossas vidas. Deus é exaltado em toda a terra, em todas as culturas e nações. E isso nos inclui, a você e a mim. Sua presença transcende fronteiras, supera todo contexto cultural, todo idioma. E quando tiramos um momento para reconhecê-lo, para exaltá-lo em nosso dia a dia, também estamos refletindo seu amor e seu poder para aqueles ao nosso redor. Não se trata apenas de um ato privado. Quando vivemos reconhecendo a grandeza de Deus, esse reconhecimento se reflete em nossas ações, em nossas palavras e em nossas decisões diárias. Vivemos uma vida que exalta Deus em todos os aspectos. Mas como podemos viver constantemente na presença de Deus? Um dos primeiros passos é permanecer consciente de sua presença. Não apenas buscar a Deus em momentos de necessidade, mas reconhecer que Ele está conosco a todo momento. Sua presença é constante e, à medida que nos abrimos a essa realidade, nosso dia a dia se transforma. A adoração e o reconhecimento de sua grandeza podem fazer parte de nossa rotina. Podemos fazer isso por meio da oração, da música ou simplesmente com um momento de silêncio. Encontrar espaços de adoração no cotidiano nos conecta a Deus e nos lembra de seu lugar em nossas vidas. É verdade que as distrações deste mundo podem nos afastar desse foco em Deus. As preocupações, o barulho, as responsabilidades, tudo isso pode nos fazer esquecer de parar e reconhecê-lo. Mas existem maneiras de superar essas distrações. Silenciar a mente é fundamental, e isso pode ser feito com práticas como respiração profunda, meditação na palavra dele, ou simplesmente tirando alguns minutos para respirar e lembrar que Deus é Deus. Esse silêncio, esse espaço de paz mental, é onde podemos ouvir sua voz, sentir seu amor e sua orientação. A Bíblia está cheia de histórias que nos inspiram a reconhecer Deus. Pense em Moisés no Monte Sinai. Lá, em um encontro profundo, Moisés experimenta a majestade de Deus e retorna transformado. Ou na história de Jó, que apesar de seus sofrimentos, encontrou-se face a face com a grandeza de Deus e foi levado a um nível de compreensão e fé muito mais profundo. E nos dias de hoje, há pessoas que encontraram paz, direção e propósito ao tirar um momento de silêncio para reconhecer Deus, permitindo que Ele seja o centro de suas vidas. Este convite de Deus para ficarmos quietos e reconhecê-lo é um chamado à paz e à segurança. Não estamos sozinhos e não precisamos resolver tudo por conta própria. Quando tiramos um momento para contemplar a grandeza de Deus, quando nos lembramos de que é Ele quem sustenta tudo, encontramos uma paz que vai além do nosso entendimento. Ficamos cheios de calma, de certeza. Não importa o quão fortes sejam as tempestades que enfrentamos, Deus é nosso refúgio, nosso lugar seguro. Hoje, convido você a tirar um momento para ficar em silêncio, para reconhecer que Ele é Deus. Pense na paz que você poderia encontrar se realmente entregasse suas preocupações nas mãos dEle, se lembrasse que Ele é exaltado na terra, que seu poder está acima de todas as coisas. No meio do silêncio, na reverência, é onde realmente nos encontramos com Deus. Número 14, 1 de João 5, versículo 14. A confiança de que Deus ouve e responde às nossas orações conforme a sua vontade.
1 de João 5, versículo 14, nos traz uma promessa que oferece consolo e segurança. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Deus ouve nossas orações, podemos ter certeza de que já recebemos o que lhe pedimos. Essas palavras nos mostram que Deus está atento às nossas orações, mas também nos ensinam que o segredo está em pedir de acordo com sua vontade. A confiança de saber que nossas orações chegam ao coração de Deus não se baseia na quantidade de palavras ou em nossa insistência, mas no fato de que nos alinhamos ao propósito e ao plano dele. A confiança para nos aproximarmos de Deus vem de um relacionamento íntimo com Ele. Não é apenas saber que existe um Deus que ouve, mas conhecê-lo de forma profunda, entender seu caráter e seu amor por nós. Quando sabemos quem Deus é, nossa fé cresce e a segurança de que Ele responde também. Podemos orar e pedir com confiança porque sabemos que somos ouvidos, que cada palavra que dirigimos a Ele é preciosa. É uma comunicação direta e sem barreiras, onde nosso Pai Celestial está atento e disposto a ouvir o que sai do mais profundo do nosso coração. Mas pedir de acordo com sua vontade implica um alinhamento, uma sincronia com o coração de Deus. É entender que sua vontade nem sempre coincide com nossos desejos ou nossos tempos, e isso requer humildade. Em vez de impor nossas próprias ideias, nos submetemos à sua sabedoria e reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Nesse ato de rendição, encontramos paz, porque paramos de lutar contra o que não podemos controlar. Em vez de forçar nossos pedidos, pedimos que sua vontade seja feita em nós. Isso não significa que deixemos de pedir ou que limitemos nossas orações. Ao contrário, pedimos com fé e fervor, mas com o coração aberto, para aceitar que Deus tem um plano perfeito, mesmo que não o compreendamos totalmente. A promessa deste versículo é que quando pedimos de acordo com sua vontade, podemos ter a certeza de que nossas orações já foram respondidas. Isso nos leva a viver com uma fé ativa, com a segurança de que nossos pedidos estão nas mãos de um Deus que já está agindo. Talvez não vejamos os resultados imediatos, mas sabemos que Ele está movendo as peças, trabalhando a nosso favor. Essa certeza nos permite deixar de lado a ansiedade e descansar em sua resposta, sabendo que Ele sabe exatamente quando e como agir. Discernir a vontade de Deus é um processo que se constrói com a oração e o estudo de sua palavra. Nos aproximamos dele em oração, pedimos sua orientação e, através da reflexão e do tempo em sua presença, começamos a compreender o que ele deseja para nossas vidas. Essa proximidade nos permite reconhecer sua voz, sentir sua direção e entender que cada um dos nossos pedidos tem um tempo perfeito dentro de seu plano. Viver com a segurança de que Deus ouve e responde fortalece nossa fé. Não precisamos ver para crer. Basta saber que nossos pedidos estão em suas mãos. E enquanto esperamos, podemos agradecer. A gratidão é um ato de fé em si mesma. É uma declaração de que confiamos em sua resposta, mesmo antes de recebê-la. Agradecemos pelas respostas que já recebemos e pelas que ainda virão. Essa atitude de gratidão transforma nossa perspectiva e nos ajuda a viver com contentamento, confiando que Deus está agindo para o nosso bem. Os testemunhos de pessoas que viveram a experiência de orar de acordo com a vontade de Deus mostram que Ele cumpre suas promessas. Pensemos em Abraão e Sara, que confiaram em Deus apesar da espera e das circunstâncias difíceis. Ou em Samuel, que desde criança aprendeu a ouvir a voz de Deus e a depender de sua direção. Esses exemplos bíblicos nos ensinam que, quando oramos com fé e em alinhamento com o propósito divino, a resposta chega, mesmo que seja diferente do que esperávamos. Hoje, convido você a se aproximar de Deus com essa confiança. Fale com Ele como faria com um amigo próximo. Abra seu coração e apresente seus pedidos.
mas faça isso com uma disposição de humildade, disposto a que sua vontade seja cumprida em você. Descanse na certeza de que Deus está ouvindo e agindo, e permita que sua paz encha sua vida. Ao encerrarmos este momento juntos, lembre-se de que a fé e a confiança em Deus são as chaves que abrem a porta para os milagres em sua vida. Você viu como cada sessão deste roteiro revelou o poder de crer, de esperar com confiança e de entregar os seus caminhos a Deus. Agora desafio você a colocar em prática esses ensinamentos. Viva cada dia com a certeza de que Deus está agindo a seu favor, que nada é impossível para Ele e que sua bênção está a caminho. Permita-se confiar plenamente, apesar das circunstâncias, e verá como Deus transformará sua vida de maneiras inimagináveis. Se ainda tiver dúvidas, ore por uma fé mais forte e busque a presença de Deus em cada momento. Que esta promessa te acompanhe. Deus concederá os milagres que você pediu, porque tudo o que você precisa é ter fé e confiar em seu poder. Eu te encorajo a compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para que juntos possamos viver na esperança e na certeza das bênçãos que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe abundantemente e te guie em cada passo do seu caminho. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.